O capítulo 16 aborda os parâmetros a serem observados para aportes de bens, direitos e demais ativos. Poderão ser aportados bens, direitos e demais ativos para o RPPS com o objetivo de constituir fundos, desde que sejam garantidas a solvência e a liquidez do plano. Para isto, devem ser seguidos os seguintes parâmetros. O aporte deverá ser precedido de estudo técnico, de viabilidade econômico-financeira, compatibilidade desses ativos com os passivos do RPPS, no que se refere a prazos e taxas das obrigações, aprovado pelo Conselho Deliberativo do RPPS, e a vinculação por meio de lei. Caso o regime seja segregado, os ativos podem ser aportados para qualquer fundo. Finalmente, não poderão ser utilizados os bens para pagar as obrigações vencidas. Outra novidade imposta pela Portaria 464 é mostrada no capítulo 17. A partir de 2020, será necessário a demonstração de viabilidade do plano de custeio do RPPS. É obrigação do ente federativo honrar com os compromissos assumidos pelo plano de benefícios e, por isso, cabe ao mesmo demonstrar a adequação do plano de custeio do RPPS à sua capacidade orçamentária, financeira e aos gastos com o pessoal. Esta demonstração será realizada através de estudos de viabilidade, sendo que o mesmo deverá observar a estrutura de elementos mínimos ditados pela CEPREV, contemplar informações atuariais, contábeis, financeiras, orçamentárias e fiscais e se referir ao período do plano de equacionamento do déficit atuarial. Após seu confeccionamento, o mesmo estudo deverá ser enviado para a CEPREV. Para realizar a redução do plano de custeio, devem ser observadas as instruções do capítulo 18. A partir de 2020, o custeio do RPPS poderá ser reduzido caso esta mesma redução esteja fundamentada na avaliação atuarial, seja garantida a constituição de reservas necessárias para o pagamento das obrigações do RPPS, sendo que isto será comprovado através do fluxo atuarial, onde estará comprovado que as receitas normais e suplementares são superiores às despesas dentro do período de redução das alíquotas, que as aplicações em renda fixa e variável sejam superiores às provisões matemáticas dos benefícios concedidos, e, por último, sejam observados os critérios do artigo 49 e 55 desta portaria. O próximo capítulo aborda as informações atuariais dos RPPS. Devem ser encaminhados para a CEPREV os seguintes documentos: nota técnica atuarial, demonstrativo de resultado da avaliação atuarial, fluxos atuariais, base cadastral utilizada na avaliação, relatório da avaliação atuarial, demonstrativo de duração do passivo, demonstrativo de viabilidade do plano de custeio e relatório de análise das hipóteses. Os gestores, representantes legais e o atuário são responsáveis pela veracidade das informações prestadas. Relativo ao DRA, o mesmo deve conter as principais informações da avaliação atuarial. O mesmo deverá ser precedido pela nota técnica atuarial, sendo que, após o cadastro do DRA, será gerado comprovante no qual o atuário, responsável pela unidade gestora, responsável pelo ente e representante do Conselho Deliberativo atestarão a veracidade e a correspondência das informações. A responsabilidade do envio do DRA é da unidade gestora e do ente federativo. Relativo ao relatório da avaliação atuarial, o mesmo deverá observar a estrutura e os elementos mínimos ditados por instrução normativa. Este relatório deverá conter descrição da base de dados, descrição das hipóteses atuariais e o fundamento da sua utilização, descrição da base de dados, descrição das hipóteses atuariais e os fundamentos da sua utilização, demonstração dos resultados e análise das projeções atuariais, informações sobre a situação atuarial, definição do plano de custeio, normal e suplementar, indicação das medidas para o equacionamento do déficit, indicar os custos e compromissos do plano, análises comparativas e estabelecer ganhos e perdas atuariais. O relatório da avaliação atuarial deverá ser anexado ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias do exercício seguinte. A CEPREV realizará análises nas informações atuariais prestadas. Situações discrepantes serão comunicadas através de notificações e documentos. Estes documentos serão comunicados digitalmente através do CADPREV. O prazo de respostas para as notificações começam a contar no momento da sua emissão. Toda a documentação que deu suporte às avaliações atuariais e outros estudos
deverão permanecer arquivados na unidade gestora por um período de 10 anos. Este capítulo aborda os parâmetros da gestão atuarial. Como prática de gestão, deverão ser adotadas medidas de aperfeiçoamento constante focadas no controle da base normativa, cadastral, técnica, dos resultados atuariais, plano de custeio, além de medidas relacionadas à concessão, manutenção e pagamento de benefícios. Será necessário implementar um plano de identificação, controle e tratamento de riscos que promova o contínuo acompanhamento dos compromissos e dos ativos do plano. Se percebido fato relevante, deverá ser realizada nova avaliação atuarial e, se houver a necessidade, o DRA deverá ser alterado. Recomenda-se que seja realizada nova avaliação atuarial se a política de pessoal do ente federativo sofrer alterações. Podem ser realizadas auditorias atuariais nas avaliações. O penúltimo capítulo aborda o perfil atuarial do RPPS. Será estabelecido um perfil atuarial para cada RPPS, sendo que este será baseado em uma matriz de risco que leva em consideração o porte e as informações do CADPREV e do SICONF, Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro. Complementarmente, o mesmo pode se basear no ISP, Indicador de Situação Previdenciária, e em certificados do Progestão. Poderão ser aplicados parâmetros distintos dos estabelecidos nesta portaria, conforme critérios definidos por instrução normativa, dependendo do porte e do perfil do RPPS. A CEPREV publicará os RPPS por grupo de risco, sendo que essa classificação tem validade de 3 anos. Contudo, a mesma poderá ser alterada em prazos inferiores. Finalmente, as disposições finais estabelecidas pela Portaria 464. Novamente, reafirma-se que eventuais insuficiências financeiras são de responsabilidade do ente federativo. Os parâmetros dessa portaria são facultativos para a avaliação de 2019, mas obrigatórios para as seguintes. Os prazos de envio dos documentos citados nesta portaria serão regulamentados por instruções normativas específicas. Planos de amortização implementados anteriormente poderão ser repactuados. E por último, os RPPS que realizaram a revisão da segregação de massas até 31 de maio de 2018 sem aprovação da CEPREV poderão apresentar plano de adequação para análise.